Olá, boa noite. Boa noite. Queria que confirmasse se tá tudo ok, se estão me ouvindo bem. Se puderem dar um okzinho que estão ouvindo bem. Aí, que bom, obrigada. Obrigada, Matheus, querido. Vamos começar no horário, né? Boa noite, pastora Cláudia. Boa noite. Boa noite. Que bom que tá dando para ouvir bem. Não tô de ponta cabeça. Matheus me ensinou, né? Obrigada, Matheus, pelo carinho de sempre. Feliz por estar aqui, feliz por estar com vocês. Obrigada pelo convite, pastora Cláudia, pela confiança. Então, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Rejane, eu sou de Curitiba, congrego na Igreja do Evangelho Quadrangular de Ecoville, trabalho no departamento infantil, sou apaixonada por esse ministério com crianças e também sou missionária. Tive a oportunidade de ir para a África, conhecer esse belo trabalho que a pastora Cláudia faz com a Missões ID. Conheci a escola Refúgio, que é um trabalho à parte que não tem palavras para descrever. E a gente tá nessa semana, eu estou impactada com essa semana que a gente tem vivido. Eu gostaria de poder agradecer a cada preletor por toda a colaboração que eles tiveram, por cada palavra vinda diretamente do coração de Deus. Nós vimos realmente o carinho e a dedicação de cada pessoa em trazer uma palavra vinda diretamente do coração de Deus, porque nós vimos o quanto tem edificado uns aos outros, né? O corpo de Cristo realmente se movimentando, o corpo de Cristo realmente recebendo a palavra conforme a necessidade de cada um. E isso tem acontecido, a gente tem trocado e tem visto, né? Eu conheci, recebi palavras de pessoas que eu só ouvia falar e admirava, eu recebi palavras de pessoas que eu já conhecia e realmente eu fui muito, muito, muito edificada. Então, pastora, realmente essa conferência, eu tenho certeza que as coisas acontecem no céu primeiro. Eu sei que tudo que acontece aqui é reflexo do que acontece no céu. E eu sei que essa conferência, antes de acontecer aqui, você com certeza orou, buscou em Deus e ela aconteceu no céu. E tudo isso que está acontecendo, e vai acontecer ainda muitas coisas através dessa conferência, vai frutificar. É só o começo, pastora. Eu creio. Né? Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo ministério, glória a Deus pela sua família, pastor Fred, Mateus, João, Pedro, essa família abençoada que eu tanto amo. Tem um espaço separadinho aqui no meu coração por vocês. Que Deus abençoe e recompense, né? Mas dito isso, eu vou falar sobre o meu tema. O meu tema é convicção do chamado e o centro da vontade de Deus. Olha, eu vejo a importância de falarmos sobre a convicção do chamado, e isso foi confirmado no meu coração essa semana, por ver tantas pessoas já no centro da vontade de Deus voando, fazendo a obra, frutificando, fazendo já discípulos, levantando obras, levantando ministérios, fazendo tanta coisa, porque já estão no centro da vontade de Deus. Mas nós não sabemos, eu pelo menos não conheço ainda o chamado, como foi. Gostaria muito de saber como foi o chamado, quanto tempo levou, para que elas realmente encontrassem o centro da vontade de Deus. E então, quando eu
percebi que realmente muitas pessoas já estão no centro da vontade de Deus fazendo. Eu percebi a pressa que Deus tem em levantar muitas outras pessoas para que estejam convictas e possam realmente realizar o chamado. Porque enquanto as pessoas vêm para Jesus, enquanto elas recebem, até elas entenderem que todas são realmente chamadas para o ID, isso leva um tempo. E esse tempo hoje o Senhor está abreviando esse tempo, porque os tempos são maus. Estamos vivendo os últimos dias. O Senhor precisa realmente de pessoas com a mão no arado, né? Então, nós precisamos que as pessoas, inclusive os missionários, se voltem com um olhar para as pessoas com essa fala de que elas estejam convictas do chamado, né? E então, nós precisamos dar uma ajuda, dar uma palavra, estender a mão para as pessoas que não estão convictas ainda do chamado, para que haja convicção do chamado que é necessário. Nós precisamos entender que nós precisamos abreviar esse tempo. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos a estarem fortalecidos, levantar os nossos irmãos para que eles estejam fortalecidos e convictos, para que logo eles estejam no centro da vontade de Deus, junto conosco no campo. É um tempo precioso perdido, é um tempo muito precioso perdido enquanto a pessoa está cocheando em dois pensamentos. Ela não pode estar ali, aquele não é o lugar dela, ela precisa estar convicta e nós precisamos estar ajudando essa pessoa a estar convicta do chamado dela. Então, muitas vezes a pessoa não entende por que ela tem que estar convicta. E eu quero te chamar a atenção para isso. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto. É nessa época, enquanto você não está preparado, você já foi chamado, você só não está preparado. Você já foi chamado, você não está preparado. Você pode estar tentando se preparar, tentando entender para onde você tem que ir. E aí é nessa hora que ele vai te atacar. Sabe por quê? Ele vai dizer assim que você não está preparado. Ele vai dizer que você não é bom o suficiente, porque ele é mentiroso. É esse o papel dele. E aí, enquanto você está se preparando, não está preparado, isso vai te doer muito mais, porque você não está preparado. Quando você está preparado para o golpe, é diferente. Você está preparado, por mais que você ainda não esteja totalmente preparado, mas você sabe que vai vir o golpe, você se levanta, você se prepara. Mas quando você não está preparado, dói mais, dói muito mais. Então, nós precisamos ajudar os nossos irmãos a entender que eles foram chamados e que eles têm um chamado sim, e que eles vão ser confrontados. Eles vão ser confrontados. Então, eu trouxe aqui até uma definição de convicção, que eu achei bem interessante. Opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas como resultado ou influência de persuasão. Porque, como eu falei para você, você vai ter que ter uma opinião firme a respeito do teu chamado, porque ele vai vir com as mentiras dele, né? E você vai ser questionado muitas vezes por pessoas que você ama. O inimigo, ele não vai pegar o teu inimigo lá fora para vir te questionar. Ele vai questionar pessoas que você ama. Ele vai usar pessoas que você ama para questionar. Mas você é missionária? Mas você vai para a África? Mas você vai trabalhar com crianças? Mas você vai evangelizar? Mas você está entendendo? Então, por isso você precisa estar preparado. E essa firme convicção você vai ter que ter, sabe por como? Por quem te chamou, quem te chamou? Não foi o teu pastor. O teu pastor pode ter sido usado por Cristo. Usado por Deus. O líder do teu ministério, ele foi usado por Deus para te chamar.
Mas quem te chamou é Cristo. É isso que nós precisamos passar para a pessoa que não está ainda convicta do ministério. Ela tem que estar firmada em Cristo. Foi Cristo. Rejane está aqui, eu não acredito. Saudade, Rejane, sabe, minha xará amada. Giovânia, beijo. Então, olha só, quem nos chamou é Cristo. Quando a gente encontrar uma pessoa que não está convicta do chamado, nós precisamos falar para ela assim: olha, quem te chamou é Cristo, a tua experiência é com Cristo. Você precisa estar firme em Cristo. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É com Ele que você tem que ter a certeza, a intimidade, a conversa. Por isso, você não pode estar abalado com outras questões que acontecem em todos os lugares, em todas as igrejas, nós temos situações que nos abalam. Muitas vezes a gente está indo para um caminho, está tentando servir ao Senhor, a gente chega muito motivado e muitas vezes acontecem coisas que nos entristecem. Paz, amadas. Então, a gente precisa estar firme em quem nos chamou. Quem nos chamou para a obra foi Cristo. Essa é a convicção. Quem me chamou foi Cristo. E quanto mais você estiver firmada em Cristo, você vai estar mais convicta. Essa sim é a definição. Essa é a tua prova ou razão íntima para que você tenha convicção do seu chamado. O mais importante, você precisa ter um dia. Isso é crucial. Você precisa ter um dia, uma noite, uma tarde, uma manhã, escolha, em que você vai ter um tete a tete com Deus a respeito do teu chamado. Você vai falar: Senhor, precisamos conversar sobre o meu chamado, porque eu estou em dúvida se eu tenho que ir para a África, se eu tenho que ir para Curitiba, se eu tenho que ir para a Bolívia, se eu tenho que ficar aqui. Eu estou em dúvida se o meu chamado é para o ministério infantil, se o meu ministério é para missões. Para missões todos nós somos. Se o meu ministério é para música, Deus, Ele vai te falar de uma maneira que só Ele sabe falar com você. E Ele vai te dar uma data específica. Você vai anotar essa data, a data que Ele falou com você, o versículo que Ele falou com você, e você vai anotar e cravar isso no teu coração e saber que nesse dia o Senhor falou com você a respeito do teu chamado. Busca, a palavra diz: aquele que busca, acha, encontra. Entendeu? Então você tem que buscar, você precisa realmente ter essa experiência, porque você vai ser confrontado. E eu te digo que não só confrontado a respeito do chamado, mas sabe quando somos chamados para um trabalho específico, para um novo projeto? A gente também é confrontado. A gente também, muitas vezes você olha e fala: eu não sou capaz. Existem trabalhos melhores, existem pessoas melhores fazendo isso, existem pessoas que podem fazer melhor do que eu, mas o Senhor quer você, o Senhor desenhou você para esse projeto, é você que Ele quer, foi você que Ele escolheu. Aceita, receba, tome posse, seja usada. É assim que o Senhor faz. Olha só, em 2 Pedro capítulo 1, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos dado daquele que nos chamou. Somos chamados e o poder de Deus nos deu tudo que nós precisamos para tomar parte da sua glória e bondade. De modo que Ele tem nos dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Aqui quem está escrevendo essa carta é o Pedro, só que é a segunda Pedro a carta, só que é o Pedro convicto já do seu chamado. É tremendo. Quem escreve essa carta é o Pedro convicto, um Pedro que já tinha vivido experiências com o mestre, é um Pedro que já teve lições que já tinham mudado o seu comportamento. Pedro, nesse momento, ele estava numa posição de ensinar o que ele tinha aprendido. E ele estava nos lembrando da importância de lembrarmos daquilo
aquele que nos chamou. Somos chamados, o Senhor nos chamou. Acredite, o Senhor nos chamou com todos os nossos defeitos, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros. Ele nos chamou. Houve um chamado, e com esse chamado o Senhor acrescentou dons e tudo o que precisamos para viver uma vida que o agrada. E Pedro continua. Olha que coisa linda que Pedro escreve. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Pedro estava falando da importância da convicção. Ele estava dizendo ali, fiquem cada vez mais firme na certeza de que Deus vos escolheu. Vocês acham que Pedro estava dizendo isso em vão? Pedro sentiu na pele. Pedro, olha, a gente sabe como que Pedro andou. A gente sabe tudo que Pedro falou. A gente sabe o que Pedro passou com Jesus. E quantas vezes que Pedro deve ter sentido a falta de convicção de chamado. Mas ele estava dizendo aqui que fiquem firmes, procurem, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Aleluia! Glória a Deus, isso é lindo, isso é maravilhoso. Uma vez convictos, nós precisamos ter o olhar para aquele irmão. Nos lembra? É aquele irmãozinho lá que a gente tem que ter esse olhar que Deus vai colocar no nosso caminho. Oh, pastor Calênio, Deus abençoe. Uma vez convictos, o chamado e a preparação do ID. Uma vez convictos, nós temos que ter aquele olhar para aquele irmão que Deus vai colocar no nosso caminho. Deus vai colocar, e vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui para vocês. E a gente vai ter uma palavra para avivar ele, que ele foi chamado, é amado e é escolhido. Amém? Então, uma vez convictos, eu fiz de uma forma bem simplista aqui, dividi assim, o chamado, a preparação e o ID. Podemos dividir em 3 fases, né? Chamado, preparação e o ID. Só que ainda dividindo isso, eu quis dividir assim. Quando você já está convicto do chamado, você passa para a fase da preparação. E a preparação, preciso de um lenço. E a preparação eu dividi em 2: intimidade com Cristo e conhecimento da palavra de Deus. Então aquele irmãozinho que ele não está ainda muito convicto do seu chamado, a gente vai fazer o quê? Levar ele a ter intimidade com Cristo, que eu estou colocando aqui diretamente com vida de oração, e conhecimento da palavra de Deus. Obrigada. E conhecimento da palavra de Deus. Então, são 2 coisas que precisam estar intrínseca junto com a preparação. Por quê? Simplesmente porque não se faz nada sem orar primeiro, né? Isso eu sei que todos nós sabemos, eu sei, vocês falaram, todo mundo falou sobre isso, mas eu tô falando o que nós precisamos falar para esse irmão que não está convicto, para esse amado querido que são tantas coisas que a gente precisa falar para eles, mas ele precisa se voltar para a oração, ele precisa se comunicar com o Senhor, queremos fazer o que ele se agrada, o que ele precisa colocar, Senhor, o que eu preciso fazer, se o Senhor se agrada, se não se agrada, está no teu plano, não está no teu plano, é bom dia, boa tarde, boa noite, Espírito Santo, é intimidade com Cristo, e essa intimidade com Cristo, que é o ponto 1, só vai vir através de uma vida viva, uma vida diária de oração, né? É relacionamento com Jesus, conversar mesmo.
Definição para as crianças que a gente dá também sempre é conversar com Deus. Então é conversar mesmo. Conversar sobre as dúvidas, conversar sobre o seu chamado, conversar sobre os seus medos, dificuldades, surpresas, alegrias. Tudo tem que estar diante de Deus diariamente. Desculpa. O missionário tem que ter uma vida viva de oração e esse irmão tem que estar ciente disso. Então a gente precisa passar isso para ele com muito amor, né? A preparação é a parte mais importante do chamado e não está relacionada diretamente a tempo. A gente fala assim, mas a preparação vai levar tanto tempo, daí só que eu vou. Não. Deus, ele prepara e faz um tempo que ele quer. O tempo é de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo Kairos, tempo Cronos, o tempo, a preparação é de Deus, né? Então tá ligada ao propósito, não a tempo. Diante da convicção do chamado, você vai se preparar com mais objetividade e propósito. A partir da hora que o nosso irmão conseguir encontrar a convicção do chamado, ele vai ter objetividade na preparação, né? A sua área de atuação estará mais definida e a sua disponibilidade para treinamento será maior. A preparação com maior profundidade será na sua caminhada com Cristo e estudo da palavra. Faça todos os cursos da igreja disponíveis, se possível, na área do seu chamado, né? O que a gente poderia sugerir para ele ainda? Faça planejamento anuais de estudo da Bíblia, faça estudo da Bíblia anual, faça estudo da Bíblia sistematicamente, tenha mais de uma versão da Bíblia, veja pregações sobre o assunto da Bíblia que você está estudando, veja estudos sobre o assunto que você está estudando. Hoje nós temos muitos recursos, certo? E agora a gente vai fazer o que a gente está falando, que é estudar a Bíblia, né? Eu quero que vocês, se possível, abram a Bíblia em Lucas 5 ao 11, tá? Lucas 5, do 1 ao 11, que nós vamos ler a palavra, certo? Na verdade, eu vou contar a história para vocês de Jesus e os seus primeiros discípulos. Tá lá em Lucas 5, do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barquinhos no lago perto da Galileia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com eles ficaram admirados quando a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados e então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar peixe. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Olha só, essa palavra é quando Jesus chama os primeiros discípulos, né? Então, tá aqui Jesus, ó. Não poderia deixar a minha contribuição para as crianças, né? Esse Jesus aqui é da História no Pote. Quem tiver interesse de conhecer,
@História no Pote. Você pode conhecer um pouquinho mais lá no Instagram, tá bom? Vai ser um prazer vocês conhecerem esse projeto, que eu tenho muito amor por eles. Então Jesus estava andando lá no mar da Galileia, quando ele viu o quê? 2 barquinhos. Ele viu 2 barquinhos. Mas o que representa esses 2 barquinhos parados? Esses 2 barquinhos, muitas vezes, você consegue imaginar? A gente precisa refletir. A gente precisa refletir assim, olha só. Quanto investimento você acha que um pescador naquela época fez num barco? Era muito dinheiro, eles eram empresários da época. Só que os barcos estavam parados. Mas Jesus, ele viu. Olha, Jesus viu o barco. Jesus viu o barco. E sabe o que Jesus está dizendo? Que ele vê o esforço de um projeto que você investiu tempo, que você investiu dinheiro, que você investiu talento. Ele vê. Só que Jesus, ele não só vê. Jesus pediu para Pedro para entrar no barco, né? Jesus pediu para entrar num barco. E o que Jesus fez quando entrou num barco? Jesus, ele usou esse barco para o ensino. Que coisa linda! Você consegue imaginar que Jesus pega um barco parado, um projeto parado, e usa para ensinar? Você gostaria de ter um projeto seu que está parado para ensino? Então, é assim que Jesus faz. Só que Pedro, deixa eu mostrar para vocês Pedro. Olha Pedro. Pedro, ele não percebeu nada disso. Pedro estava ainda, sabe fazendo o quê? Pedro estava lá lavando as redes, ó. Pedro estava lavando as redes lá. Vazias, as redes estavam vazias. Pedro emprestou, Pedro falou, pode usar o barco. Só que Pedro não sabia que a partir da hora, olha, mesmo quando Jesus, a partir da hora que Jesus entra no barco, as coisas começam a mudar. Pedro não sabia. Jesus entrou no barco, estava usando o barco e as coisas começaram a mudar. Aparentemente para Pedro não. Então, muitas vezes para nós também, Jesus já está no teu barco. Jesus já entrou no seu projeto. Aparentemente, Giovânia, todo esse investimento parece que não teve retorno ainda, mas Jesus está lá. E a hora que ele quiser, esse investimento retorna, esse investimento vem. E quando vem na forma de ensino, então é maravilhoso. Amém? Então, 2 barquinhos parados, Jesus olhou lá. Olhou, porque Jesus ele vê tudo. Jesus, ele estava andando na praia e ele estava andando naquele dia, ele sabia que ele ia fazer. O que Jesus ia fazer? Pastora Mara, gostou? Jesus, ele não anda, Jesus nunca fez nada à toa. Claro que não. Mas naquele dia em especial, que dia era aquele? Era o dia do chamado de Pedro. E Jesus sabia, hoje eu vou lá na praia, lá no lago da Galileia, chamar o Pedro, né? Então, ele chegou lá e o que aconteceu? A multidão estava apertando ele porque queriam ouvir a mensagem de Jesus. Jesus era maravilhoso, é maravilhoso. Por onde ele andava, todos queriam ouvir a mensagem dele. E apertaram ele, e ele de longe ele avistou os 2 barquinhos e falou assim, puxa, eu já vou lá e vou aproveitar e vou pregar o evangelho lá e vou ensinar a lição para Pedro. Pregou o evangelho lá do barquinho. Em seguida, falou para o Pedro assim, Pedro, faz assim, Pedro, pega esse barquinho, leva lá para o meio do lago, num lugar bem fundo, e lança a rede novamente. Gente, Jesus, tudo na Bíblia tem um ensinamento. Tudo. Se ele quisesse
Se ele quisesse, ele falaria ali mesmo, depois que ele pregou a mensagem. Olha o dia de Jesus, né? Já tinha passado lá, o povo apertado ele já pregou a mensagem e ele tinha que ir ainda lá no meio do lago para fazer os peixes virem até ele. Só que Jesus, tudo ele quer deixar um ensinamento, inclusive hoje para nós ele tem esse ensinamento. Ele falou, se ele quisesse naquela hora ele falava assim, peixes, subam aqui no barco agora de Pedro. E os peixes estariam ali. E os peixes encheriam o barco na hora. Mas Jesus, ele não queria formar um pescador preguiçoso. Não era isso que ele queria. Ele queria um pescador realmente honroso. Ele tinha outros planos. Ele queria deixar a lição para nós hoje. Quer pescar peixe de qualidade? Quer bastante peixe? Lugar de pescar bastante peixe é lá no meio do lago. Não é aqui não. É lá no lago, no lugar bem fundo. Aí Pedro, Pedro ele sempre tem que conversar e contestar um pouquinho alguma coisa, né? Ele falou assim, olha, Jesus, eu penso, né? Porque a gente pensa, né? Mas que ele deve ter pensado, Jesus, eu sou pescador aqui. Mas não, a Bíblia não fala isso, né? Diz que ele falou assim, olha, Senhor, trabalhamos a noite toda. A Bíblia diz que ele falou isso. Senhor, trabalhamos a noite toda e não pescamos nem um peixinho. Mas sob a tua palavra eu vou obedecer. E aqui a gente ensina para as crianças que sob a palavra de Jesus eu vou obedecer. E aqui a gente ensina para os adultos também que o nosso esforço muitas vezes não vale a pena, todo o nosso esforço. Mas sob a palavra do Senhor é que os peixes virão. Então esteja sensível à voz do Senhor, não desista. Se você está cansado de você falar, eu já vi muitos professores falar, mas eu faço e não consigo, faça sob a palavra do Senhor. É sobre a palavra do Senhor que vai vir os peixes, amém? E aí Pedro obedeceu. Olha que coisa linda, um pescador rude. Acabou de ter, porque ele ficou por ali lavando as redes. Eu creio que ele ouviu alguma mensagem ali de Jesus, porque Jesus estava pregando no barco e o coraçãozinho dele, alguma coisa parou no coração dele. E ele falou assim, Senhor, sobre a tua palavra eu vou obedecer. Foi a pregação mais rápida, a palavra mais sábia e mais rápida para um pescador rude. E foram para o alto mar lá com a rede, né? Foram para a rede, com a rede. O que aconteceu? Muitos peixinhos lançaram a rede. E muitos peixinhos sobre a rede, consegue ver? Muitos peixinhos. Só que sabe o que aconteceu? Pedro reconheceu que era um pecador. Pedro reconheceu que era um pecador e falou assim, Senhor, eu sou um pecador. Naquela hora, Pedro reconheceu que ele não era peixe que satisfazia a alma dele. Ele reconheceu que era um pecador. Jesus entendeu, porque Jesus olhou o coração, olhou a alma, entendeu e falou assim, não temas, Pedro, não temas. A partir de agora você vai ser pescador de homens. Glória a Deus, pescador de homens, Pedro. E aí, sabe o que eles pegaram? Pegaram todos aqueles peixes, pegaram aqueles barquinhos, levaram para o meio da praia. Deixaram aqueles barquinhos cheios de peixe na beira do mar e seguiram a Jesus, porque entenderam que pessoas são mais importantes do que coisas, né? A gente já ouviu isso essa semana. E aí, meu Deus, quanto tempo tem? Quanto tempo falta, amor? Quanto tempo falta? Aqui não tem a hora. Quanto tempo falta, pessoal? Não estou conseguindo ver aqui. Aqui não está marcando.
continuar mais um pouquinho, então. Preciso saber que horas são. Eles arrastaram os barcos, foram para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Os barcos que estavam cheios de peixe foram abandonados na praia. Aqui a prioridade está no lugar certo. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Foco em Cristo. Missão também exige renúncia. Em alguma área da nossa vida, em algum momento, haverá renúncia, mas feita de acordo com a prioridade de Cristo. Teremos entendimento para fazer. Sempre pessoas virão antes de coisas. Ai, obrigada, Liliane, linda, obrigada. 35 tem. Ai, obrigada, pastora Cláudia, obrigada, amada. Porque agora a gente vai com Pedro para Atos. Obrigada. Então, estava escrito aqui, sempre pessoas virão antes de coisas. Isso é confirmação, isso é confirmação. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, glória a Deus. Agora me diga uma coisa, e se Pedro quisesse ficar com um barquinho? E se Pedro quisesse ficar com a rede? Tem algum barquinho que a gente tenha que deixar na praia para seguir Jesus? Não dá para carregar barquinho e pescar gente. Temos que lançar a rede e abraçar Jesus. Você está disposto? Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Já valeu. Obrigada, pastora Mara. Obrigada. Quando você recebe o chamado, entende o que não dá mais para carregar. Quando você recebe o chamado, você entende o que não dá mais para carregar. Desculpa, tô arrepiada aqui. E aí a gente entende o centro, a gente entra no centro da vontade de Deus. Pedro, ele deixou tudo e seguiu o mestre. Teve o treinamento mais intenso que já pôde ser ministrado aqui nessa terra. E ele aprendeu que oração e comunhão com o Espírito Santo são indispensáveis para uma vida com Deus e no trabalho em missões. Da beira do lago da Galileia, vamos ver como que Pedro está em Atos? Em Atos 1:3, vamos lá para Atos 1:3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando, sem deixar nenhuma dúvida, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com ele a respeito do reino de Deus. Gente, quando eu fui para Atos 1:3, foi o Espírito Santo que me levou para esse versículo, que foi tremendo, porque quando eu li na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, fala assim: Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, sem deixar dúvida nenhuma de que estava vivo. Por que o Senhor fez isso? Sem deixar dúvida nenhuma, de várias maneiras, para criar neles convicção de que Jesus realmente estava vivo. Porque ele sabia que no meio dos discípulos ele poderia ter algum ali que levantasse, mas puxa vida, e será? Atos 1:3, glória a Deus. Mas você viu? Não, Jesus ficou 40 dias e apareceu de muitas maneiras, de várias formas. Porque Jesus, ele conhece o ser humano, sabia que teria algum que iria de alguma forma duvidar. Quis provar sem deixar dúvidas, criar convicção, pois os discípulos teriam que ter convicção para o ministério, para as lutas que eles iam enfrentar dali para frente, né? Eu vou passar por Atos
de uma maneira também assim, fazendo um tour bem por cima com Pedro, para a gente poder olhar um pouquinho do que Pedro fez, porque a profundidade desse livro é muito grande. Então eu peguei algumas partes de Atos, tá bom? Atos 2,14 fala assim: então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer para a multidão. E após o discurso de um homem que obedece e guarda o revestimento do Espírito Santo, o que acontece? O que acontece? O apóstolo Pedro, ele foi obediente à ordem de aguardar o revestimento do Espírito Santo, porque ele poderia ter alguma ideia e falar assim: puxa, vamos ver o que está acontecendo enquanto isso, mas não. Ele esperou o revestimento do Espírito Santo para daí realmente fazer a obra, né? E um homem que obedece e aguarda o revestimento do Espírito Santo, o que acontece? No 2,41 a gente vê que ele pregou a mensagem e quantos se juntaram? 3 mil membros, 3 mil almas naquele dia se juntaram. O apóstolo Pedro começa ali pregando o evangelho e 3 mil membros. Uma pessoa que prega a palavra assim já está convicta, está no centro da vontade de Deus. Você concorda? Obedecer é o segredo. Obedecer, saber esperar o momento, submeter-se à vontade de Deus. Na nossa caminhada, se a gente quiser ter sucesso na missão, sucesso no ministério, sucesso no projeto, o submeter-se vai ter que continuar existindo. A gente precisa continuar. Obedecer é o segredo. O resultado da obediência, pois obedeceu esperando o revestimento. Ele não decidiu ter boas ideias, mas ele esperou as boas ideias de Deus, né? A cura de um coxo de nascença. Ele estava passando, eu acho linda essa passagem. Ele estava passando pela Porta Formosa e ele para e fala para um coxo de nascença: olhe para nós. Sabe o que é isso? Quando você chega e olha para nós, ele tinha identidade. Você tem identidade? Você sabe quem você é em Cristo? Você pode olhar e falar para as pessoas: olha para mim. Olha, sabe quem sou eu em Cristo? Você sabe a tua identidade em Cristo? Olhe para nós. E aí, isso remete à identidade. E aí, quando o coxo olha, ele fala, né? Olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O coxo de nascença, deitado na Porta Formosa, todos os dias passavam as pessoas por ali e ele sempre pedindo esmola. Quando passou Pedro e Pedro falou: olha para nós, ele olhou e achou que eles iam ganhar alguma coisa. Ele já olhou com aquela esperança de ganhar alguma coisa. Ele falou assim: olha, eu não tenho nem ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E sabe o que aconteceu? Ele pulou. Quando que você vê? Na hora, o tornozelo os tornozelos ficaram firmes e ele pulou. Um coxo de nascença pulou. E isso, como eu já falei para vocês, tudo que está na Bíblia tem um ensinamento. A unção que estava sobre a vida de Pedro era tão grande, era tão poderosa, que fez um coxo pular antes de andar. E esse coxo entrou no templo pulando e andando, glorificando a Deus. Eu declaro que a bênção que Deus vai derramar sobre a vida desses missionários e conferencistas vai ser tão grande como a bênção que estava sobre a vida de Pedro. Que coxos vão pular antes de andar, refletidos nos projetos, nas missões, nos refúgios, nos projetos que estão sendo levantados. Antes vão surpreender, porque isso foi uma surpresa para ele. Primeiro pular
Antes de andar, a coisa foi inversa. As pessoas não vão entender, tamanha será a bênção, em nome de Jesus. Foram presos porque ensinavam que Jesus ressuscitou. A gente está falando de um Pedro que estava no centro da vontade de Deus. E foi preso? Sim, foi preso porque ele estava pregando que Jesus ressuscitou. E eles não queriam que Pedro falasse que Jesus ressuscitou. E eles pregaram que Jesus ressuscitou. E aí eles foram presos. E aí eles tiveram que... Só que assim, tudo, eles foram presos. E Deus permitiu. E nesse dia que eles foram presos, sabe quantas almas foram ganhas? 5.000. 5.000 almas foram ganhas para Jesus. Então, quando Deus permite uma prisão, Deus permite uma colheita sobrenatural. Aguente a prisão, porque a colheita vai ser maior ainda. Aguente, nós precisamos entender que centro da vontade de Deus tem prisão também. E glória a Deus pela prisão, porque se passou pelo trono de Deus e me alcançou, é permissão dele. E o Senhor tem o melhor para mim. Se prisão é nesse momento o melhor para mim, glória a Deus. Amém? Foram presos, né? E aí, a bênção do Senhor não acrescenta dores, a conflito, a luta. Pedro estava diante do conselho do Senhor, do conselho superior. E ele estava lá tendo que explicar tudo, por que ele foi preso. E quando Pedro estava falando, os membros do conselho superior reconheceram que ele era um homem indouto, que ele era um homem sem cultura, mas reconheceram que eles estiveram com Jesus. Agora a pergunta é assim, antes de Pedro começar a responder, no versículo 8, fala assim, deixa eu só falar certinho aqui o versículo 8. Então Pedro respondeu cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu. Isso foi um tratamento muito forte na minha vida essa semana, porque a gente teve várias situações de pressão, onde vinha esse versículo na minha mente. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu. Ele estava na frente do conselho. E quando ele respondeu na frente do conselho, cheio do Espírito Santo, as pessoas reconheceram que ele havia estado com Jesus. A minha pergunta é: as pessoas têm reconhecido que você está com Jesus? As pessoas reconhecem que você está com Jesus no meio da pressão quando você responde? Ou você responde no calor da emoção? Ou você responde de uma forma onde elas não podem reconhecer que você respondeu cheia do Espírito Santo? Eles reconheceram que o apóstolo Pedro esteve com Jesus. Será que o meu tempo de oração tem sido suficiente para que eu saia da minha oração e reflita Jesus? Eu preciso pensar nisso. Eu preciso refletir Jesus na minha fala. Eu preciso refletir Jesus no meu modo de olhar. Eu preciso refletir Jesus nas minhas relações. Eu preciso refletir Jesus na hora da pressão. Eu preciso refletir Jesus. Amém? Quem que é o seu conselho superior? Muitas vezes é a família, muitas vezes é o trabalho, muitas vezes é a igreja, né? Qual é a tua verdade? Seja qual for a pergunta, que ela seja sempre a resposta do Espírito Santo. Amém. Amém, Giovanni. Nossa, amém. Glória a Deus. Acho que tá terminando. E
a oração nos leva à intimidade com Deus, né? Toda essa questão que a gente está conversando a respeito de Pedro, mostra Pedro agindo, fazendo as coisas fazendo as coisas e orando e cheio do Espírito Santo, né? Mas olha só que coisa linda aqui. Teve um momento que a gente vê ele fazendo a cura de Dorcas. A Dorcas ressuscitando Dorcas, né? Capítulo 9, 40. Ele chegou lá e ele mandou todos saírem do quarto e sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou e orou. Então era um homem que sabia que ele tinha que orar, ele tinha que buscar Deus, ele era dependente de Deus no ministério dele, né? E uma parte muito, muito especial que eu acho também da parte de Pedro é sobre a visão dele com o centurião Cornélio, né? Trouxe para vocês aqui o centurião. Opa, deixa eu ver aqui. O centurião Cornélio, ele era um homem muito bondoso, um homem que ele orava, e quando ele estava orando, ele teve uma visão, um anjo se aproximou dele, e ele falou assim, suas orações foram aceitas, suas ofertas foram aceitas, manda pessoas irem buscar lá em Jope, Simão, que está na casa de Simão Pedro, né? Olha nosso Pedro de novo aqui, que está na casa de Simão Pedro, Simão, que está na casa de Simão o Curtidor, Simão, que está na casa de Simão o Curtidor, para que venha até aqui falar com vocês. E Pedro, ele subiu ao meio-dia orar. Agora sim, o que acontece na visão de Cornélio? Obrigada, pastora, que honra, obrigada. Glória a Deus, glória a Deus. E aí ele subiu para meio-dia para orar. O que me fala na visão de Cornélio? Ele subiu para orar. Só que, Atos, capítulo 10, versículo 1. Atos, capítulo 10, versículo 1. Cornélio estava lá orando, né? Centurião Cornélio estava lá orando e teve a visão um dia antes. No outro dia, Pedro foi lá e estava orando e teve a visão. Qual foi a visão que Pedro teve? Pedro teve a visão de um lençol amarrado nas 4 pontas, onde tinha todo tipo de répteis e quadrúpedes. E aí esse lençol descia até ele e falava para comer. E ele dizia, não, jamais comi coisa impura. E aí Deus falava, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Isso aconteceu por 3 vezes e o lençol se recolheu, subiu. Só que quando estava terminando a visão, Pedro estava pensando ainda na visão, o Espírito Santo falou assim, tem alguns homens batendo aí na porta, pode ir com eles em segurança, vá com eles em segurança, porque eles estão aí te procurando. O apóstolo Pedro desceu, conversou com eles falaram assim, estamos procurando Pedro, né? Já era mais tarde da noite, passaram a noite, no outro dia foram para a casa de Cornélio, e Pedro chegou lá para falar com Cornélio já quis ajoelhar na frente dele. Pedro falou assim, não, eu sou homem igual você. E aí Pedro falou, então, eu estava orando, tive uma visão, e Cornélio, eu também tive uma visão, e você... e Deus falou que não era para eu considerar impuro, e começou a pregar sobre Jesus para Cornélio, e quando Pedro estava falando, eles foram batizados no Espírito Santo. Isso é forte demais, é glorioso demais, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, não quero me aprofundar muito aqui, por conta do tempo e tudo, a visão de Cornélio é uma palavra
que merece todo o tempo, né? Mas a gente tá corridinho aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte. O que eu quero dessa palavra com vocês é o seguinte. Apóstolo Pedro, um homem de oração, que vem de um ministério que eu estou mostrando para vocês, que é um ministério de maravilhas. Ele ressuscita, ele ressuscitou Dorcas, ele curou. Gente, eu escrevi, mas não falei aqui. Ele colocava as pessoas colocavam deitado em macas e para que a sombra dele curasse, para que a sombra dele passasse e curasse. Então ele vinha de um ministério e ele nunca parou de orar. E nesse dia a Bíblia mostra que ele subiu ao meio-dia para orar, né? Então eu fiquei curiosa pensando, será que todo dia, meio-dia, ele orava? Será que era um hábito dele? Será que ele tinha essa rotina de oração meio-dia? Mas a Bíblia deixou registrado que meio-dia ele subiu para orar. Glória a Deus! Nós precisamos imitar o comportamento de Pedro, que ele, vindo desse ministério de maravilhas, continuou orando. Mais que isso, ele falava com o Espírito Santo falava com ele audível, conversando audível com ele. Falou, Pedro, pode vir, olha, tem homens batendo aí na porta. Vá com eles em segurança, pode ir. Eu quero resumir essa palavra, que eu tentei traçar um perfil de Pedro, de chamado, de convicção de chamado e centro da vontade de Deus, que nós só teremos convicção de chamado e estaremos no centro da vontade de Deus se fizermos a mesma coisa, desde o começo, lá na convicção de chamado, para encontrarmos nossa convicção de chamado e para estarmos no centro da vontade de Deus. A receita é a mesma. Sabe aquele irmãozinho que está começando? Somos nós aqui também. Nós estamos de mão dadas juntos. Nós queremos ter visões. Apóstolo Pedro sobe lá para orar e tem visão. E o Espírito Santo fala com ele. E isso poderia ser uma rotina. E isso tem que ser rotina na nossa vida. Deve ser rotina na nossa vida. É rotina na vida de muitos irmãos que eu sei, de muitos pastores que eu conheço, homens e mulheres de Deus. Que seja na nossa vida, mais de Deus na nossa vida, menos de nós mesmos, não só cantando, não só falar de oração. Tem muita gente falando, a começar pela minha vida, falando de oração e orando pouco. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz audível do Espírito Santo. Essa semana foi uma semana diferente para mim. Eu ouvi vocês. Eu ouvi o Espírito Santo através de vocês. E eu andei com o Espírito Santo falando, é isso, Senhor. É isso que o Senhor quer que eu fale. Senhor, é isso. É essa palavra, Senhor. Eu quero ser boca de Deus, Senhor. Eu quero falar o que o Senhor quer, Pai. E é isso. Eu sei que eu não comecei orando. Eu estava um pouco nervosa, confesso. Eu me apresentei Rejane Tum-Tum no meu coração. Mas eu estava nervosa um pouco com a questão da parte eletrônica, técnica. Para mim é um pouco difícil. Eu quero encerrar orando com vocês, amém? Pai amado, Pai maravilhoso, eu te louvo, te exalto, te bendigo, te glorifico, Senhor, e te agradeço por esse tempo, Senhor precioso. Sei, Senhor, que o Senhor tem movido o céu nesses dias. Sei, Senhor, que o Senhor tem planos e propósitos, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Sei, Senhor, que Tu estás conosco, Senhor, e eu te peço que o que não foi falado aqui, Senhor, o Senhor venha falar nesses corações, ó Pai. O Senhor venha completar a obra, venha fazer a Tua vontade. Que cada um aqui, Senhor, escute a Tua doce voz, ó Pai. Eu te rendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada por tudo, obrigada por vocês terem ficado aí. Obrigada, Carla, obrigada, vocês são uma bênção, viu? Muito obrigada por tudo, pelo apoio, foi muito bom estar aqui com vocês, viu?
Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, pastora Cláudia. Obrigada pelo carinho. Deus abençoe, amados. Paz.